Oi, 15 de dezembro de 2017, o ano mais amaldiçoado da minha vida, mas também o ano e a data de lançamento de Erased. um anime de 13 episódios que mostra a vida de Satoru. Não, esse daqui não. Tira esse daqui. Pronto. Agora sim. Um adulto de 29 anos que leva uma vida de um brasileiro qualquer em um subemprego. Ele é um garoto solitário que não tem muitos contatos e pessoas ao redor dele. Porém, Satoru tem a habilidade de voltar uns 5 minutos no tempo, antes de alguma tragédia acontecer. Nesse meio tempo, ele consegue salvar pessoas e evitar possíveis acidentes. Porém, isso não impede que ele também sofra as consequências. Ele aparenta ser o tipo de pessoa que não se envolve com outras pessoas, na intenção de não incomodá-las ou ocupar o tempo dela, visto que sua mãe faz uma visita para passar uns dias com ele, porque ele tinha acabado de sofrer um acidente, e mesmo assim ele se recusa, para que ela não gaste dinheiro e não se preocupe com isso. Parece que ele tem grande parte de suas memórias do passado esquecidas e apagadas, mas com a ajuda de sua mãe, após ela notavelmente reconhecer uma cena que seria um sequestro e fazer com que aquilo não aconteça, ela começa a lembrá-lo de um caso que havia ocorrido há 18 anos atrás, onde uma menina de sua escola havia sido sequestrada e desaparecida. Esse era o tipo de memória que ele mais queria esquecer, porque ele sente uma culpa, um peso, pois momentos antes do sequestro, a menina estava sozinha em um parque à noite e ele poderia ter convidado ela para voltar para casa juntos. Porém, ele não é o tipo de pessoa que se envolve com os outros e simplesmente foi embora. Isso traz um sentimento de eu poderia ter feito diferente. あの時こうしていればという言葉でもそれは後悔という切実な形を取ることもなく浮かんでは消えていく言い訳の言葉だ俺は自分の心に踏み込むのが怖い A mãe de Satoru começa a investigar um pouco a fundo esse caso e percebe que o sequestrador era alguém familiar do passado. Ela percebe que mesmo sendo há 18 anos atrás o ocorrido, de fato o caso não havia sido encerrado. Prender alguém inocente, o verdadeiro culpado estava solta, há anos cometendo os mesmos atos. Ela chega em casa para contar ao seu filho quem era o verdadeiro culpado, mas já era tarde demais. O assassino já havia notado o ocorrido e foi eliminar ela. Satoru então chega do serviço e ele encontra o corpo de sua mãe no chão. Desesperada, a vizinha pensa que ele foi o culpado, afinal ele tocou no corpo e se sujou de sangue, e a polícia chega prestes a levá-los para a delegacia. Porém, novamente o efeito de volta no tempo acontece. Entretanto, em vez dele voltar 5 minutos no tempo, ele volta 18 anos no passado, no mesmo tempo onde ele era apenas uma criança e o caso da menina ainda não havia acontecido. Agora que Satoru retornou 18 anos no passado, ele tem a oportunidade de resolver diversos problemas que ficaram abertos durante esse tempo, a começar pelo caso do desaparecimento da garota. Em seguida, veio seu amigo que foi condenado e culpado pelos crimes de sequestro, mesmo que ele seja inocente, e por último ao caso de sua mãe, que futuramente terá um destino trágico. É como se o tempo estivesse em uma linha do tempo errada. Basicamente tudo que aconteceu desde então na vida de Satoru não era para ter acontecido e deveria ter tido outros resultados. Porém, faltou da parte do próprio protagonista observar a realidade e fazê-lo acontecer. Querendo ou não, o fato de algum criminoso estar à solta poderia ter sido evitado por parte dele mesmo. Nesse ponto, Erased começa a ser um inimigo estranho para mim, porque ele começa a fazer você notar a realidade. Sabe quando você faz o mesmo trecho de carro todos os dias para ir para a escola ou para o trabalho e costuma ser a mesma coisa de sempre? Entretanto, se você fazer o mesmo trecho a pé, começará a notar diferenças no mesmo cenário que você sempre passou, seja os detalhes, os comércios, o cheiro, as ruas e até as pessoas em voltas. Em paralelo a isso, Satoru segue o mesmo caminho de vida, mas dessa vez ele segue a pé. Começa a notar cada pedacinho de momento que está vivendo e viveu no passado, como uma das coisas mais sagradas que tornam para ele é o simples jantar ao lado de sua mãe, que costuma ser algo rotineiro e comum, algo que não tinha o mínimo de valor e era mais do mesmo, porém acaba se tornando algo tão sagrado e único para ele. 俺にもこんな時間があったんだ忘れていたいや気づかなかったんだ何気なく過ごしていた俺が失ってしまった時間 Ao decorrer do anime, o foco do protagonista acaba sendo fazer amizade com a garota que estará desaparecida no futuro, a qual conhecemos pelo nome de Kaio Inazuki. Inazuki é aquele tipo de colega de classe introvertida e quieta, que gosta de sentar no fundão. Geralmente a classe volta acha uma pessoa estranha e não interage com ela. Provavelmente você já estudou com alguém assim, e se caso não, você pode ter sido esse tipo de pessoa. Então, agora, nas mãos de Satoru estava 1. Inazuki, a garota desaparecida. 2. Várias outras crianças que futuramente estarão desaparecidas. 3. A sua mãe que pode sofrer consequências no futuro. E 4. Seu amigo maior de idade que foi acusado e preso de forma injusta. Logo, ele começa a se aproximar aos poucos de Inazuki. Ela não é o tipo de garota comunicativa, mas vai deixando que aos poucos uma amizade aconteça. O fato de Satoru sempre incluí-la em passeios, acompanhá-la em casa todos os dias, traz novas experiências para ela e faz com que ela fique o mínimo possível sozinha, evitando deixar qualquer brecha do real assassino se aproximar dela. Penso que às vezes subestimamos a nossa própria
capacidade quando vemos pessoas desse tipo. Notavelmente, sempre pode ter uma pessoa próxima, com um mínimo de contato ou tentativa de amizade, poderíamos mudar a vida ou até o destino daquela pessoa. É como se duas realidades com experiências de vidas diferentes pudessem trazer visões e pensamentos novos para cada pessoa, mas talvez o fato de não querer interagir, ignorar pessoas ao redor ou até mesmo ter uma fobia social evita com que muita coisa mude. O fato de Satoru ignorar as pessoas à sua volta trouxe uma margem de possibilidades para que o futuro fosse da forma que foi. Claro que nem tudo é culpa dele, pois na escola tinha uns 30... Porra, não consigo falar 30. Claro que nem tudo é culpa dele, pois na escola tinha um mínimo de 30 alunos em média, então naquela sala dava pra alguém ter feito algo. Mas enfim, vamos descobrindo aos poucos que Natsuki sofre agressões de sua mãe, que é uma completa maluca possessiva, que desconta toda a sua raiva na filha e faz o possível para esconder os machucados da filha para que ninguém veja. Por isso, essa criança é um pedaço de tijolo no quesito expressão facial, e para ajudar tem o seu padrasto, que não é das melhores pessoas. Ao decorrer dos episódios é revelado que a mãe de Natsuki tem esse tipo de comportamento por ela ter sofrido muita agressão doméstica no passado, pelo ex-marido, e com o tempo ela teve que lidar com a dificuldade de ser uma mãe solteira. Em resumo, é como se a agressão fosse one for all, que é passado com uma herança, primeiro vem do pai que passou para a mãe e depois vem da mãe que passou para a filha. Cada situação dessa tem um arco que vai abordando sobre cada tema, seja solidão, seja relação familiar, como também amizade, mas o principal a se notar é como entender o presente, como tratar e valorizar o agora. Sucesso está nas pequenas coisas boas e bonitas da vida. É isso, cara. Isso pra mim é sucesso, não é andar com grandes carros, seguir aqueles gurus do marketing digital, uma Lamborghini, uma mansão. Se um dia vier isso pra mim, ótimo, cara. Mas se não vier também, eu puder viver num padrão que eu vivo hoje, já vivo num padrão muito. Os momentos mais simples e rotineiros, cada pessoa em volta, às vezes pode estar achando oportunidade desse lado que nem sequer nota. Um professor uma vez disse a seguinte frase para mim: viver muito tempo pensando no passado traz arrependimento e saudades. Viver muito tempo pensando no futuro traz ansiedade e medo do fracasso. Estar presente, notar o presente faz com que possamos aproveitar cada momento com o máximo de intensidade, ajuda a ser grato por cada momento e experiência de vida e faz nos tornar conscientes das oportunidades que estão em volta. Bom, eu recomendo muito que você assista Erased. O anime é muito bom, ele consegue mexer com você de uma certa forma estranha e traz sensações e emoções muito boas. Ele tem uma fama de ter um final que não agrada muita gente e eu tenho que confessar que eu não gosto muito também, mas revendo a obra novamente recentemente eu consigo notar e ver esse final com outros olhos. Eu percebo que a mensagem que o anime quis passar foi realmente algo diferente. E tá tudo certo. No demais, diga aí se você já assistiu ou teve contato com esse anime. Conte a sua experiência que você teve. Eu me despeço aqui e um grande abraço.